A América Latina entrou numa fase de grande instabilidade política e de uma profunda crise econômica. O capitalismo dependente rentístico assume formas cada dia mais destrutivas. Internacionalização da economia, estrangeirização da economia, concentração da propriedade e coesão das classes dominantes em torno de um programa ultraliberal. Não importa, e se equivocam aqueles que julgam que a crise peruana ou a crise equatoriana, que exibe as suas vísceras agora de maneira muito forte, muito acentuada, supor que são frações de classe brigando pela conquista de governos. As classes estão profundamente amalgamadas em torno do capitalismo dependente rentístico e precisamente jogam com governos de distinta orientação os seus interesses, tanto no caso do Peru quanto no caso do Equador. Há, não obstante, um elemento explosivo aqui. Ontem, uma corte dos Estados Unidos acusou o presidente de Honduras, João Hernández Orlando, de receber propina do narcotráfico. Isso bastou para que nós estivéssemos num novo pulsar da crise hondurenha. Uma corte de Nova York, no mesmo diapasão de Honduras, fez uma acusação a Jesus Santrich, um dos responsáveis pelo acordo de paz entre o governo colombiano e as Farc, em Havana. Acordo que foi sancionado pelo Congresso colombiano. Após essa denúncia, Santrich foi perseguido, ameaçado de cadeia, entrou naturalmente na clandestinidade. Nos dois casos, tratam-se de governos conservadores. E nos dois casos, a extraterritorialidade das cortes estadunidenses foram suficientes para que as classes dominantes locais desatassem uma luta, em primeiro lugar, contra as Farc e contra os acordos de paz. E no caso de Honduras, descartando um presidente da República que é um notório conservador. Você veja que esse elemento fala, obviamente, da atuação do imperialismo estadunidense, que sempre teve na região latino-americana uma área estratégica para manter sua hegemonia global. Isso, portanto, não é nada de novo. Mas aqueles que esqueceram... Na questão do Peru, estão em disputa dois grupos dentro da mesma fração de classe. Exatamente. Isso significa o quê? Que os sistemas políticos latino-americanos já não possuem mais capacidade de representar a podridão da classe dominante. E é por isso que a chamada democracia entrou em crise. E as classes dominantes, nos dois lados, estão armando o quê? No caso da Colômbia, aprofundando o terrorismo de Estado, que é a toada de Uribe, mas da grande maioria da classe dominante, dos interesses de Washington, das bases militares estadunidenses para a Colômbia. E no caso peruano, a mesma situação. Não importa para Washington se são liberais ou conservadores, liberais de esquerda ou ultradireita que governam nossos países. O fundamental é que o programa ultraliberal tem que seguir sua toada sem interrupção. Se nesse mecanismo absolutamente instável, se nesse processo político absolutamente instável, a classe dominante tem que queimar alguns quadros, colocá-los na cadeia, eliminá-los da vida política, eles o farão. Pela via judicial, pela via da destituição, não importa. A ideia aqui fundamental é que um regime político democrático na América Latina é uma quimera nos marcos do capitalismo e absolutamente insustentável quando alimentando pactos de classe ou pensando que a classe dominante, suas distintas frações, podem manter, inclusive, a legalidade burguesa, que comparado com uma ditadura nos interessa. O caso peruano, nesse sentido, é muito claro. No caso equatoriano, vejam que essas medidas estavam sendo tomadas desde sempre. Rafael Correa, que é agora arqui-inimigo de Lenín Moreno, seu vice-presidente, apoiado por ele, que estava no programa anterior, no governo anterior, poderia ter tirado o Equador da dolarização. Não o fez. Navegando nas águas mansas da elevação dos preços dos produtos agrícolas e minerais, que basicamente constitui
a exportação latino-americana. E quando vieram quando chegou a turbulência do mercado mundial, as economias latino-americanas revelaram toda sua debilidade e será cada dia mais instável. O caso equatoriano é naturalmente mais evidente de que subsídios não podem ser dados, porque quando são retirados, naturalmente causa uma explosão social, como foi no Caracasso, na Venezuela, como foi na Argentina de 2001, como é no Equador. Por isso os ultraliberais detestam subsídios, porque é fácil de outorgar quando os preços sobem e é dificílimo de tirar quando a crise emerge. Daí que o protesto popular se acentua, vem com toda a força. E essa crise veio para ficar. Não estamos discutindo ainda, Elaine, o fato de que a turbulência dentro dos Estados Unidos pode ganhar feições muito mais acentuadas. E isso significa que vai tornar a vida latino-americana maior ainda. Por quê? Porque os Estados Unidos precisam retirar esse excedente produzido na América Latina e deixar uma quantidade menor para a luta entre as frações. As frações já entraram em acordo, as frações burguesas já entraram em acordo, tem uma grande coesão na América Latina. Passam o preço para o povo na forma de uma guerra de classe contra os interesses populares, aumentando o transporte coletivo, reduzindo o gasto em educação, em saúde, em cultura, zero investimento científico e tecnológico, entrega da soberania das terras, das águas, de todos os recursos naturais. Isso é uma ação imperialista clássica na América Latina, que agora está dissipando todas e cada uma das ilusões do liberalismo de esquerda, que considera que pode, com jeitinho, com pequenos pactos ou com frentes eleitorais, segurar essa ofensiva. Em todos os recantos da América Latina, em todos os países, a situação está ficando absolutamente clara. Dentro da ordem burguesa, nossos países são ingovernáveis. A guerra de classe está declarada, o horizonte dos regimes ou de terrorismo de Estado, como na Colômbia, ou de ditaduras abertas, ou mesmo de regimes muito mais duros, fortes, seletivos, que vão atuar com a força das constituições, das reformas jurídicas sucessivas, de um judiciário que tem uma clara orientação de classe, nunca deixou de ter, e com a coesão burguesa contra as classes subalternas. Eis que estamos chegando numa hora crucial da América Latina. As ilusões, espero que desapareçam. Podemos perder muito nessa crise. Seria muito adequado que perdêssemos também as ilusões do liberalismo de esquerda na democracia e na economia de mercado, nos pactos de classe e na ideia de que nós podemos negociar a dependência. A América Latina se aproxima de uma era de ruptura. Está no Brasil, está na Colômbia, está no México, está em Honduras, está no Caribe, está na América do Sul. Agora chegou a hora da verdade. O acúmulo da esquerda, em termos teóricos, para entender isso, é muito baixo. E as ilusões que ainda permanecem sobre manter um regime democrático nessas condições é cada vez maior e não tem capacidade de responder a essa crise. Democracia e capitalismo só são conciliáveis dentro do pensamento liberal burguês. Nós, socialistas, revolucionários, não defendemos esse regime. Esse regime que é um regime eleitoral, e um regime eleitoral é algo substancialmente diferente de um regime democrático. Um regime democrático é aquele em que as maiorias exercem a sua vontade. Contra quem? Contra a minoria. Então, essa conversa que existe de manter as formas democráticas, o que o socialismo é um prolongamento radicalizado das teses liberais, eles nunca tiveram arraigo na vida política latino-americana, fizeram parte de uma hegemonia liberal de esquerda que agora encontra seus limites mais do que evidentes. E não por acaso, qualquer tentativa de manter uma soberania com participação popular e um regime distinto daqueles emanados do cânone liberal europeu é logo aqui classificado como ditadura. E podem observar todos aqueles sistemas políticos onde as massas incidem nas grandes decisões do Estado, da economia, das classes sociais e da cultura, ele é muito rapidamente tipificado pelos Estados Unidos e, em consequência, pelas classes dominantes locais, como uma ditadura. Observem
Aquele que está nos ouvindo pode não gostar do regime que existe na Venezuela, o governo bolivariano. Mas é evidente que as massas lá têm uma incidência na política que não encontra paralelo em nenhum outro país latino-americano. A política anti-imperialista e a defesa da soberania nacional encontra na Venezuela uma força extraordinária que não se verifica no Equador, que não se verifica na Argentina, que aqui no Brasil, então, simplesmente não existe. Nem no México de López Obrador. Então, aquele regime que aos olhos de muito aqui parece indesejável, com um conjunto de imperfeições, tem uma virtude extraordinária, a participação das massas na política e um governo que, a despeito das imensas limitações de sua gestão, convoca as massas para a defesa da soberania e não perdem um minuto no enfrentamento com os Estados Unidos e com o imperialismo estadunidense. E nem com o charminho europeu, que também é um imperialismo que disputa com os Estados Unidos a propriedade da América Latina. Então agora, nós estamos chegando na América Latina num novo patamar. A direita, naturalmente, sempre chega antes. A esquerda liberal, essa que se manifesta com políticos vulgares como Lula, ou como Rafael Correa, ou como, se você quiser, com Alberto Fernandes na Argentina, essa esquerda não vai dar conta do recado, ela será tragada pela crise, ela será instrumentalizada pela crise. Está emergindo das entranhas de um grande desastre político latino-americano, econômico, cultural, uma nova esquerda, um novo radicalismo de esquerda, capaz de enfrentar a ofensiva estadunidense e capaz de enfrentar a mediocridade e a voracidade da classe dominante local, ambas articuladas para saquear a nação, aprofundar a produção de um excedente e a apropriação do mesmo, e decretar um abismo social para as grandes maiorias. É uma hora da verdade para a classe dominante e para as classes subalternas, uma hora da verdade para a esquerda latino-americana.